obrigada pela presença. Queria começar agradecendo também ao consulado da Holanda, representado aqui pelo cônsul Job Enhard, que vai falar umas palavras no início do nosso evento. Em seguida, vamos ter uma mesa de conversa aqui com os organizadores do livro, Lina Plural, Afinidades no Pensamento entre Lina Bobardi e Aldo Vanay. É o lançamento desse livro que nós estamos celebrando aqui hoje. Estamos com os organizadores do livro, Isabel Diegues e Jorge Cohen, e os autores, Max Viscelada, Alejandro Campos Uribe, Isabel Sanches e Francesco Perrota Borges. Muito obrigada. Passo a palavra para o cônsul. Muito obrigado, boa noite. Meu nome é Job Runner. Não se preocupe, não vou falar muito porque vocês vêm para ouvir os expertos. Eu só cheguei aqui no Rio em outubro, então faz 6 meses. Mas tenho uma curva de aprendizagem em muitos aspectos, estou aprendendo muito. Uma das primeiras visitas tinha o prazer de participar num evento da Fundação Burle Marx. E esta também me fez consciente da importância do desenho do espaço público. E aqui no Rio tem tanta riqueza da arquitetura, tem formas tão diversas. Carolina, a minha esposa e eu, no sábado visitamos o Mosteiro de São Bento. É uma maravilha de uma outra época. Também tem a modernidade. Então, tem uma riqueza que eu estou consciente que, estando em contato com expertos, ouvindo as suas histórias, lendo os livros, é um grande estímulo de conhecer e de ver o mundo ao redor da nossa vida diária de uma outra maneira. E, claro, como holandês, eu conheci o nome de Aldo, mas não conhecia bem o trabalho dele. Então, como a gente faz hoje em dia, eu fiz uma búsqueda no Google. E aí descobri que, na minha experiência onde vivimos, tinha uma influência direta para os holandeses. Eu vivi no Westpark e ele desenhou, não sei como se diz em português, playground, com aparelhos desenhados por ele. E eu li que um dos alunos ou sócios mais importantes foi o Herzberg, Hermann Herzberg. Quando fui estudar em Amsterdão, vivi num dos prédios desenhados por Herzberg. Então, o mundo da arquitetura, a gente muitas vezes não está consciente. Mas por isso, para mim, é um grande prazer de estar com expertos. Tenho que agradecer Misha, que ele foi instrumental do modesto apoio que a gente, da parte do consulado na Holanda, podia dar a esta iniciativa. Mas eu acho que agora é muito mais importante ouvir o que os expertos têm a dizer. E parabéns a todos que têm feito esforços de fazer esta iniciativa. Muito obrigado. Uma última palavrinha. Quem precisar de tradução simultânea, nós temos alguns aparelhos. Então é só sinalizar que a gente leva para vocês. Obrigada. Boa noite, eu sou Isabel Diegues, editora da Copogó, também organizadora desse livro, Lina Plural, Afinidades no Pensamento dos Arquitetos, Lina Bobardi e Aldo Vanay, organizado o livro junto com o Jorge Cohen, que está aqui. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o apoio do consulado, maravilhoso, que fez com que a gente conseguisse estar aqui nessa mesinha com tantos dos autores. Esse livro foi financiado através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, com patrocínio da Verde, a SET, também é fundamental para a existência do livro. E esse livro, na verdade, ele começa a partir de um encontro. Ele é um livro sobre encontros, e ele começa a partir do encontro de Max Viscelada, que está aqui com a gente, com Marcelo Ferraz,
um encontro em que eles conversam sobre um outro encontro que eles tiveram, uma viagem que fizeram ao Brasil junto a Aldo Van Eyck em 1996. E essa viagem, ela começa muito antes, ainda em 1969, primeira vez que Aldo Van Eyck vem ao Brasil, na volta de um congresso em Buenos Aires. Ele acompanha um amigo que o convence a passar pelo Brasil, passa pelo Brasil 2 dias a princípio. O amigo arquiteto Joaquim Guedes, ele passa pelo Brasil 2 dias, vai ao MASP, isso em 1969, que é o ano de inauguração do MASP. Ele vai ao MASP, vê o MASP, vai à Casa de Vidro, onde a Casa de Vidro, que é a casa de Lina Bo Bardi e seu marido Pietro Maria Bardi, que recebia sempre os amigos nos fins de semana, para almoços, etc. Então ele participa de um desses almoços e vai embora para a Holanda, de volta para a Holanda, e não estabelece nenhuma relação que se saiba com Lina Bo Bardi, não há nenhuma troca intelectual ou alguma aproximação durante esse período, até que em 1994, Aldo em Londres vê uma exposição, depois do falecimento de Lina, que é em 1992. Então, em 94, ele vê uma exposição em Londres chamada Lina Bo Bardi, arquiteto, organizada por Marcelo Ferraz, amigo de Max Rizelada, que está nesse jantar que eu já citei. Aldo vê o trabalho de Lina e fica encantado com aquilo que ele vê, fica fascinado com o trabalho, os desenhos, as ideias, etc., de Lina Bo Bardi, e a partir daí toma a tarefa de divulgar a obra de Lina obsessivamente. Uma das coisas que ele quer muito fazer é levar essa exposição para a Holanda. Todas as instituições procuradas por Aldo e por Marcelo Ferraz, que é o curador dessa exposição, não se interessam, ele não consegue um lugar para mostrar o trabalho de Lina, e consegue que é a Universidade de Delft, na verdade, o diretório estudantil da Universidade de Delft recebe a exposição de Lina Arquiteto. Entra o terceiro elemento dessa jornada, que é o Paul Mercer, a essa altura ainda estudante, e organizam essa exposição. E a partir dessa exposição, Aldo ele faz a palestra de abertura da exposição de Lina Bo Bardi. A exposição acontece em 95 e ele é convidado em seguida para fazer um documentário para a TV holandesa, um documentário em que ele viria ao Brasil visitar as obras de Lina e, com isso, falar e registrar e apresentar através desse documentário a obra de Lina. Ele, nessa viagem ao Brasil, faz uma série de fotografias. Ele vai a São Paulo, vai ao Sesc Pompeia, vai ao MASP, vai à Casa de Vidro, depois ele vai a Salvador ainda, conhecer o Solar do União, todo o Centro Histórico de Salvador, a Casa do Benin, Ladeira da Misericórdia, todos os projetos de Aldo todos os projetos de Lina. E nessa viagem ele fica fotografando obsessivamente aquilo que ele vai encontrando. Essa viagem ela é feita por Aldo, por Paul Mercer, que na verdade é quem agita, vamos dizer assim, esse documentário, e o anfitrião é o Max Rizelada, que vem a ser o colaborador e antigo assistente de Lina Bo Bardi, e Max Rizelada é convidado para vir junto. Max havia sido nos anos 60 assistente de Aldo Van Eyck, a essa altura professor na Universidade de Delft. Esses são os companheiros de viagem de Aldo ao Brasil, e eles, voltando ao nosso jantar, eles estão conversando e começam a lembrar dessa viagem e dessas fotografias, e começam a especular: será que essas fotografias estão em algum lugar? Será que alguém conhece? E aí perguntam aos amigos, perguntam às pessoas, e ninguém conhece, ninguém sabe dessas fotografias. A filha do Aldo Van Eyck também nunca viu essas fotografias, e eu e Jorn vamos então até a Tess, que vem a ser a filha de Aldo Van Eyck, perguntar se ela sabe onde estão e onde estariam e tal, e ela nos entrega umas caixas, que são as caixas onde a gente começa o acervo do Aldo Van Eyck. Ele está bem organizado, mas não todo ainda. Então eu e Jorn entramos nessas caixas e começamos a procurar, e encontramos as caixas da viagem, encontramos nessas caixas as fotografias da viagem,
E a partir daí a gente começa a pensar sobre um livro que a gente faria, como seria esse livro, o que seria esse livro, e pensar principalmente quais seriam o que havia em Lina Bobardi que havia seduzido Aldo Van Eyck, que tinha encantado e feito ele dedicar os últimos anos da sua vida à divulgação da obra dela, e, portanto, quais seriam esses elementos que existiriam. A gente escolheu 5 aspectos que a gente acredita que são aspectos que são fundamentais, extremamente relevantes, essenciais para a obra dos dois, que é tanto para Lina Bobardi quanto para Aldo Van Eyck, e esses aspectos seriam a escrita. Ambos escreveram muito sobre arquitetura, as viagens. Aldo viajou muito para o norte da África em busca de outros modos de fazer arquitetura vernacular, e tinha uma coleção de arte popular. Lina Bobardi viajou não só para o Brasil, mas pelo interior do Brasil, e, enfim, com as suas buscas por aqui. Então era os escritos, as viagens, a arte e as exposições. Ambos fizeram diversas exposições. A Lina construiu museus, Aldo fez parte do Grupo Cobra em determinado momento, produziu diversas exposições. O lúdico, fundamental na obra de Lina, que fez exposições para criança, que trouxe para os seus desenhos esses elementos lúdicos relacionados à criança. Aldo Van Eyck, que desenhou muitos dos playgrounds de Amsterdã. E a última, quinto aspecto, que seria de fato a arquitetura em si. Então, a partir desses 5 aspectos, a gente convidou 10 autores para escreverem sobre ou escrever sobre Lina ou escrever sobre Aldo, a partir de um desses aspectos. Então, eu queria começar essa conversa. Isso aqui é um pouco o caminho do livro. Queria começar essa conversa chamando o Max Cincelada, que veio ao Brasil com Aldo Van Eyck, para que ele conte um pouco para a gente desse encontro de Lina com Aldo, na verdade de Aldo com Lina, e sobre a viagem feita ao Brasil. Obrigada, Max Cincelada. Aliás, antes disso, desculpe, eu vou apresentar para vocês os nossos colaboradores que estão aqui na mesa. Então, a gente tem o Max Cincelada, que é quem vai começar falando aqui. Que Max Cincelada é professor emérito do Departamento de Arquitetura da Universidade Técnica de Delft. Iniciou sua carreira como assistente de Aldo Van Eyck nos anos 60. Em seguida, trabalhou com os designers Charles e Haig Eames em Los Angeles. É autor de livros clássicos, além de ter publicado diversos livros sobre os arquitetos Ellison e Peter Smithson, e um importante estudo sobre o grupo Tim Tam. Em 2014, recebeu o prêmio RIBA International Fellowship. À medida que a turma for falando, eu vou apresentando a vocês os outros autores. Obrigada. Bem-vindo, Max. Thank you very much, Isabel, for not for only introducing me, but also because the fact that you and I together managed, despite of all the difficulties around, to realize this book in the end. I think it took about 6 years, something like that. And so it's there. Very good. As you have understood already, I was for some moments related in a certain way to Aldo Van Eyck, as in a personal way, I must say. And I think, and also Isabel talked about those moments when the meeting between him and Lina Bobardi took place, one in 1968 and one in 1994. So I'd like to, from my knowledge, working with him and being with him, to tell a little bit more about the context and the conditions in which Aldo was living, working at that moment. Because it illustrates perhaps a little bit the reason why he at a certain moment thought this work I have to present to the Dutch students and people,
knowing that Aldo van Eyck never did any attempt to promote work of other architects. So it's very special that he did. So I became his assistant for 4 years in Delft after I finished my studies, because I could in that way avoid military service. This was a period of the late 60s when there was everything going on in the world, revolutions by the young, war in Vietnam and things like that. So it was a very hectic period in which also Aldo participated in a certain way, and he became a professor. So my task was mostly he come only once a day, and then I had to prepare everything so that he had the time and the rest only to talk to students on the table about their questions. So I hadn't got to deal with the bureaucracy and with all the other things around. But the thing which was important, that he in a way also, he in that period also was very active in trying to democratize the perspective from the moment he was there. So he was in that sense not only teaching the students but also with the students. And it is in this period that we went to Buenos Aires, where there was a big congress of the UEA. And this was also a congress in which all the position of the architectural society was discussed, because many students were also at that congress. So this was a sort of, let's say, context in which Aldo was teaching and participating. And so then, as told, you went to see Guillermo Bardi, who was invited by Joachim Geddes. And so I went one day and we went to see her house. And I'm not still sure whether she also saw the beginning of the exhibition with Mom, but it must. But the rest, and when we traveled more times than around, we went to many different, like Fatih Sikri in India or the Pacific Islands, to study, to look at, let's say, the culture of living in those periods. And then we always talked about it. And the surprising thing was that he didn't tell anything about his visit to Luna Bobar. So I had the impression that his head was more full about other things and to be really interested to see what Luna Bobar really was. And of course, that house of her was still a house in the so-called modern tradition as developed in Italy. So it's like the Northern Europe, Italy environment where also other was working. So I thought he didn't place her as the woman who was trying to discover the Brazilian soul, I can say. So no words about that. So when I left him and the faculty to work at Eames, because I was a little bit upset by all these events going around. There was no talk about architecture anymore. And then when I came back, we went our own way. Although as a teacher, 1 day a week, and I had my own teaching position with other people to continue. And also because one of the reasons why we took distance from each other was that during the period he was teaching and going with the students, he did a big exhibition in the Triennale in Milan. It was about the problems of number, and there he did a really interesting exhibition, an installation, I must say, telling about the destruction of the world, but the ecological destruction, both by capital and the Vietnam War. And this was a very good discussion in our room. You went to trees, and you came to a space where the mirrors were broken,
and there was this text about ecological text, which we now thought was wrong. But in the end, there was a very nice movement because it ended in a little circle in which there were colored stripes going down. So in the end, there was an opening from this level. This triennale was also when it was not open because artists and students were protesting against the role artists and architects played in society. So this exhibition was never seen. And this, I think this really broke down all those who went together with the students and in Sen, they didn't manage to see this very good, interesting work. No. And the strange thing is that after many 30 years, we had contact again, not because of me, because the Aldo brought this exhibition of Lina to Delft. And the students asked me to install the exhibition. So that was the interesting thing that I did to celebrate myself. I did the exhibition. And at the opening of the exhibition, so I only met Aldo at the opening of the exhibition. And there was a very beautiful reunion, I must say, about that moment. And so together with him and Honey, and that was very beautiful to have happened. And also the story in the lecture he gave was okay. And the most important thing is that when the film was being made in Sao Paulo, that because Aldo had become rather angry about the development in architecture. So he was giving these sort of lectures in which he was complaining about more postmodernism, Italian rationalists, Remcolas, and so on, because he felt that they took the place away from him as being in the center. So that's what I think what happened in that period. And yeah, I love this. And the interesting thing is then that when Paul Meurs made this film, he asked me to go with them because he knew that I had the capacity to calm down Aldo when he was going to his struggles. So that's a bit to how my situation to Aldo together with Aldo. Que são Marcelo Ferraz, Max Zelada e Paul Meurs, e nós temos os 10 ensaios sobre os temas. Então, nós temos Mara Sanchez Lawrence escrevendo ensaios sobre os escritos de Lina e Hans Ibsen escritos sobre Aldo van Eyck. A gente tem Lígia Nobre falando sobre o lúdico em Lina e Gabriela Buchhalter falando sobre o lúdico em Aldo. Sobre as viagens, a gente tem Agnese Prodebo falando sobre Lina e Alejandro Campos Uribe, que está aqui ao nosso lado e que vai ser o próximo a falar. Mas para completar, nós temos Isabel Sanches, que também está aqui com a gente para falar sobre arte e exposição em Lina, e o Jorn para falar sobre arte e exposição em Aldo, e ainda para falar sobre arquitetura, Francisco Perhoff Bosch e Mariana Charitonido. Francisco sobre Lina e Mariana sobre Aldo. Alejandro, que está aqui com a gente e vai falar sobre as viagens de Aldo. Alejandro é professor e pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Ambiente Construído na Universidade de Delft, nos Países Baixos, especializado em arquitetura moderna e nas dinâmicas coloniais universalizantes. De 21 a 23, foi pesquisador no programa Marie Curie, com o projeto Multiculturalismo na obra de Aldo van Eyck. Aldo e Hanne van Eyck, desculpe. Obrigada. Então, bem-vindo, Alejandro. Thank you, Isabel. I speak in English. I want to start with a recording by Aldo van Eyck talking about Lina, so you also can hear his voice. Next, please. Of course, you all know that Lina was an Italian and came to Brazil after the war, and
She was soaked, literally soaked in European culture, in Italian culture. She knew all the towns, she knew the whole lot. Very intellectual person that didn't show it, but she was. She left Italy the moment the Christian Democrats got into government, and came to Brazil. She says about that, when one is born, one chooses nothing. It just happens that you are born. That is a fantastic statement. You can be born lucky, you can be born rich, you can be born gifted, you can be born invalid, you can be born in a Negro, you can be born black, you can be born white. I mean, you can be born in a situation that is very, very, very easy for you, and you can be born in a very difficult situation. It can always happen. So in fact, it's a very great statement. It's a great statement. She was born in Italy, and in fact was lucky. I was not born there, she says, but I chose this country to live in. For this reason, Brazil is my country twice over. It is my country by choice, and I feel like a citizen of all its cities, in the countryside and along its borders. Moet je Brazilië kennen, dat is een countryside, dat is een onderdringbaar. But I wanted you to hear his voice also because of this language, the different languages that we are speaking. Because I think this book, part of it is about an encounter of people from different countries, from different cultures, coming together, Lina and Aldo, but now we are all coming together, authors from Spain, Brazil, and the Netherlands. I think this is one of the beautiful things of the book, and that's why I want to say thank you to Isabel and Jorn for organizing this book. I want to start, I will be quick, I think. I want to start following Van Eyck's words. He says that Lina chose to be Brazilian, or he was Brazilian by choice. And I want to analyze a bit this statement, because I think it's a bit more problematic, let's say, than it seems at first. Indeed, Lina ran away from Italy and chose to stay in Brazil. This free choice somehow speaks also about privilege, no? It suggests a freedom of choice that is far from typical. This is just one of the complexities of Lina's work, who was a woman working in a male-dominated profession, but also a privileged woman interacting with popular art, let's say. For instance, we would never say that a migrant, which is forcibly displaced to work in another country to survive, we would never say that she or he chose to be Spanish or Portuguese by choice. In fact, this migrant would probably still be called an outsider, and even the next generation would still be called an outsider. So in my chapter, what I do, which I write about the travels of Aldo, what I do is I reflect in this manner on the work of Aldo Van Eyck. I focus on Van Eyck's critique of the Eurocentric canon of architecture, and how he used artworks and buildings from other cultures in order to expand this European canon far from Europe, let's say. And the first important thing to say is that both Aldo and Lina were avid travelers, they were avid writers, and also they were big collectors of art. And this you can see in one of the first pages of the book, where you see both houses and how their own collections, in the case of Lina, of Brazilian popular art, in the case of Aldo, of objects from all over the world, how they take the space and how they become part of the space. So they both collected objects produced by these other cultures that they were interested in. Van Eyck, for instance, used these objects to really develop what he called mondial architecture, an attempt to make a more inclusive architecture, so to enrich the modern movement, let's say. But what I argue in my chapter is that these objects are not only relevant because they show how Lina and Aldo developed the discourses, but also because they trace histories of dispossession and extraction and appropriation also somehow.
many of these objects, for instance, come in the case of Aldo van Eyck's collection, they come from the colonies, European colonies, and this by processes that are quite problematic and that we need to take into consideration today. So I believe that through the ways in which Aldo and Lina translated this difference to the modern movement, these processes were productive and were positive, but they were also sometimes ambivalent and very complex. For instance, Aldo van Eyck would always say that they were not influenced by these objects. He would say that in these objects they try to find what he called elementary human values, so things that are shared by everyone. Again, this I think is very problematic because on the one hand, you use objects and only focusing on what's important for you, so you use objects of others and somehow translate them into your own discourse, so you only focus on what's important for you. And in this manner, you forget, by focusing only on what's important for you, you somehow erase other things that cannot be translated into your own knowledge framework. So it's also a way of reducing somehow the diversity of the world. And then this is also problematic because again, who's talking about these objects is again a European man or a European woman who are talking about objects from cultures other than their own. So this is a bit quick summary of what I write in my chapter, but I have to say that it's not only a negative view on Aldo and Lina, because although there are these problematic histories to these objects, it is also true that they were both extremely sensible to colonial violence and to Western domination. And they used all these objects and all these cultures also to challenge Western thinking and to expand it and to make it more inclusive. Van Eyck, for instance, he talked about relativity and cultural relativism, and he was trying to reject Western notions of historicity and the state of rational thought. This is why I say that these interactions with other cultures are both very productive and very positive, but also problematic. At the end, let's say that they both collected indigenous art. They were both avid travelers and writers, and their work with cultural diversity was essential for the development of their own discourses. In their work, I see, and I argue in the chapter, we can see both a defense of humanism, which somehow could hide unintentionally colonial violence, but we also see the emergence of difference, and this is what they were always saying, as a way of challenging and contesting Western dominance. Thank you. Obrigada, Alejandro. Eu agora vou passar para a Isabel. Isabel Sanches é arquiteta e pesquisadora, interessada em abordagem da arquitetura enquanto sistema cultural, é doutoranda da FAUSP e pesquisa exposições brasileiras de arquitetura. Em 2021, concluiu o mestrado na mesma instituição com a pesquisa Diálogos Modernos, Lina Bobardi e a Caravana Fartas. Obrigada, bem-vinda, Isabel. Boa noite, obrigada a todos pela presença. Está dando para ouvir bem? Obrigada. Falar bem brevemente sobre o que é a minha contribuição, né, o meu ensaio no livro. Como a Isabel mencionou, eu me interesso por estudar exposições, né, e pensá-las especificamente exposições de arquitetura e pensar nessa modalidade como uma modalidade de projeto e de trabalho dos arquitetos e quais são as implicações de entender essa atividade na nossa profissão. No caso da Lina Bobardi, ela me interessa especialmente por ter sido uma arquiteta bastante engajada numa tentativa de, enquanto arquiteta, fazer parte de um debate público, né? Então, ter uma inserção em contextos, em jornais, em revistas, fazer exposições que atingissem diferentes públicos em diferentes instituições. E o meu texto procura refletir especificamente sobre uma ideia que é muito comum, muito repetida sobre a Lina Bobardi, que é o quanto ela buscava
superar, né, ou apagar fronteiras entre as artes com A maiúsculo, né, o que a gente entende por arte erudita, e as artes também chamadas assim de produção popular, né, a cultura popular. E aí eu foco basicamente em 2 momentos da produção de exposições feitas pela Lina Bobardi, pensando nas grandes diferenças de discursos que existem a depender da instituição na qual ela realiza exposições, e também, enfim, nas negociações, né, quem são os atores que participam de cada um desses eventos e situações em que ela coloca o seu pensamento no formato exposição e desenvolve esse tipo de trabalho. E aí, um desses momentos é uma exposição que não sei se todos conhecem, mas que se chama Civilização do Nordeste. Ela foi feita em Salvador em 1963, no Solar do Inhão, que era um museu que a Lina estava, naquele momento, enfim, ela estava, de certo modo, dirigindo um museu e criando um outro museu na mesma cidade ao mesmo tempo, né? E essa criação, essa elaboração de um segundo museu, era para ela, na verdade, uma espécie de tentativa de criação de uma escola de design em Salvador que correspondesse ao que ela acreditava que poderia ser o desenvolvimento de uma produção industrial e de design tipicamente brasileiro a partir de um conhecimento popular que ela enxergava em diversos objetos que ela tinha passado a coletar e colecionar há diversos anos, principalmente em localidades do Nordeste brasileiro, né? E aí ela faz essa exposição em 1963, mas ao longo desse trabalho, na verdade, e também ao longo de todo o tempo em que ela dirige o Museu de Arte Moderna da Bahia, ela está igualmente negociando e refletindo sobre toda uma classe artística que já existe na Bahia, de artistas que são legitimados, né, nesse campo da arte com A maiúsculo, sobretudo pintores, escultores. E aí tem um momento um pouco difícil, na verdade, de realização dessa exposição, porque ela vai contar com ambos os grupos, digamos assim, né? Então é uma exposição que possui diversas pinturas de artistas de diversas localidades do Nordeste, que têm o seu trabalho atribuído a si como indivíduos, e também uma série de, em outra parte da exposição, tem esse setor que seria dedicado a objetos que não têm sempre autoria reconhecida, mas que tem esse valor para ela muito maior, inclusive, do que a dos artistas reconhecidos, e que teria esse valor de projeto, né, digamos assim. E aí, esse é um momento da carreira dela que, na verdade, é uma espécie de grande frustração, porque esse projeto de design brasileiro e essa escola nunca vem a acontecer. E aí, muitos anos depois, ela faz uma exposição que a gente poderia entender como similar, mas já num outro contexto, que é o de inauguração do MASP, na Avenida Paulista, né, Museu de Arte de São Paulo. E aí, essa outra exposição, ela já é muito mais, ela tem um discurso muito mais fechado, digamos assim, no sentido de que ela já não é mais um projeto, ela é uma espécie de conclusão, ela é uma curadoria, né, uma reunião de ainda mais objetos de diferentes proveniências, mas ali tem um outro tom, né, já não é uma coisa tão reflexiva. E por outro lado, é interessante reparar que aquele momento é também um momento de consagração na mesma instituição, só que num andar diferente do que seria a maior coleção de arte europeia da América Latina, né? Que estava sendo já enfim, desenvolvida, né? Mas que naquele momento, com a inauguração da nova sede do museu e com os dispositivos que ela chama de cavaletes de vidro, né? Que de certa forma destacam as obras da parede, né? São dispositivos bem únicos. Aquilo é um momento, na verdade, de consagração daquela coleção, e um momento em que não existe um espaço ou, enfim, não se realiza a discussão sobre por que algumas coisas estão no andar da Pinacoteca e por que outras coisas estão
no andar da exposição chamada Mão do Povo Brasileiro, né? Hoje em dia o MASP já realiza, digamos assim, esse trânsito de maneira diferente entre os objetos de um andar e de outro, eu acho que são outros tempos, mas no meu texto eu proponho um pouco, então, pensar uma história dessas relações, dessas disputas, que são muito difíceis, delicadas e complexas, mesmo quando a gente fala da obra de uma pessoa absolutamente engajada em fazer os andares dialogarem, né, digamos assim, ou enfim, destruir todos eles. Então eu convido vocês a lerem o texto para a gente começar também esse diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Então, Jörn Koning, que é também organizador desse livro e vem comigo nessa jornada há 5 anos, talvez, para que o livro se tornasse viável possível, vai falar para a gente um pouco sobre a sua participação, não apenas como organizador, mas também pensando arte e exposições em Aldo van Eyck. Jörn Koning é doutorando da Universidade de Eindhoven, com tese sobre as exposições de Hernani Aldo van Eyck, escritor e curador de arquitetura e design. Realizou exposições como o Pavilhão Holandês da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, Bienal de Urbanismo e Arquitetura de Hong Kong e Shenzhen, Bienal Brasileira de Design em Florianópolis. Trabalhou em organizações culturais e hoje é diretor do Van Estrin Museum de Arquitetura e Urbanismo em Amsterdã. Obrigado, Jörn. Thank you so much for coming to the event. It's very nice to be here. It was a great project to work on for the last 5-6 years, because I think you learn a lot from comparing these two architects. And you see, of course, the beautiful parallels, but you see also quite a lot of problematic ideas and issues in their work, which I think Alejandro illustrated quite well. I wrote a chapter on the exhibitions of Aldo van Eyck and tried to make some sort of parallels with those of Lina. And I'll keep it quite short. What I find quite fascinating in the exhibition work of Aldo is how the role of designer and the role of curator really kind of evaporated into each other and really kind of evolved into each other. And I think you could see that already in his very first exhibition, which he did in 1994 with a group of artists from Cobra. I think it was mentioned already. 49, I mean, sorry. Yeah, very early, sorry. And all the artists, they brought in their work, and it was not Van Eyck who thought, I'll just hang up their work and that's it. No, he really started to construct the whole exhibition as an artwork in itself, using the ceiling, using the floor, using the walls, as if it was his own artwork, as if it was his own painting. And sometimes he thought there was something missing, and he just asked one of the painters, can you paint me a big painting over there, because that kind of fits my exhibition as an artwork much better. So I think it's quite fascinating of somebody who was invited to design the exhibition, but he completely takes over the curation of it. And I'd like to illustrate that also with the second exhibition he did, where the example even becomes more extreme. He was hired to do a small exhibition on a magazine called Goed Wonen, Living Good, which was a very educational type of exhibition in which the audience who would visit this exhibition would learn how to, what type of curtains they have to have in their house, or type of carpets they have to have in their house. So very educational, and Van Eyck really hated that. So what he said, I will do the exhibition, I will design it, but I will ask for one more room with the exhibition. So the exhibition work was divided over, I think, 5 or 6 rooms, and he got one extra room, which he used to critique all the work, the 5 rooms before. So kind of bringing in his own critique in the exhibition he was asked to do, which I think is quite amazing. The third exhibition was already mentioned by Max. I think at some point he really kind of pushed himself as to position himself as an artist, and he almost took out all the artwork or all the architecture, and he just kind of distributed his ideas, which was the famous exhibition in 68, 69.
which was really about his ideas about end of the world, about environmental crisis, about Vietnam. And I think to push your ideas so much as an architect to showcase this is quite rare. And I think you see that also a little bit in the work of Lina, and that's what I try to showcase in the essay I wrote. So I hope you like it, and thank you so much. Obrigada. Então, aí a gente passa agora para o Francesco, que no nosso livro escreveu sobre arquitetura e Lina Bobardi. O Francesco Perrota Bosch é doutor com dupla Francesco Perrota Bosch é doutor com dupla titulação pela FAUSP, pela Universidade IUAV de Veneza, com tese O que labirintos podem revelar sobre arquitetura. Foi vencedor do prêmio da revista Serrote de ensaios em 2013, com o ensaio Arquitetura dos Intervalos, e é conselheiro do Instituto Bardi. Ele é também autor do livro Lina, uma biografia da Todavia, lançado em 22 a 23, né? 21. Então tá bom, Francesco, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. Agora nós estamos já na nossa quarta mesa de debate, então eles já ouviram várias vezes o que eu falei, mas eu gosto sempre, antes de apresentar aqui o ponto do artigo que eu escrevi, eu gosto de fazer uma análise do livro como um todo, porque no fundo também tem um incentivo importante aqui para além do meu texto que eu preciso fazer, né? Primeiro, agradecer e parabenizar Isabel e Jorn por esse empreendimento e tanto que é este livro, esse trabalho de anos. Esse livro, eu vejo assim, tem duas virtudes de modo geral que eu queria assinalar. Uma virtude, digamos, de caráter histórico, né, pontual, que é, primeiro, a descoberta das fotos, né, do Aldo Van Eyck, da vinda do Aldo Van Eyck para o Brasil, que estão no livro. Isso é um documento histórico de valor inestimável, assim, isso é uma colaboração, aí eu falo, né, como biógrafo da Lina, consigo dizer, é uma colaboração também para o estudo da Lina Bobardi, que não sabíamos antes, isso é muito importante. E nessa questão de fontes primárias, além das fotografias, eu gosto de ressaltar também os textos, digamos, de pessoas que participaram e recomendo, indico, leiam vivamente 2, 3 vezes o texto Max Cicelada, porque é um texto fundamental. Esse é um texto realmente muito, muito importante para compreender e posicionar, né, quem era a Lina para o Aldo, né, e no fundo a gente também ajuda a entender porque que a internacionalização da figura da Lina que ocorre nos anos 90. Né? Afinal, ela faleceu em 92 sem nenhum livro publicado. Que hoje nós temos vários, né? Então acho que isso também tem essa função. E por um outro lado, o livro ele também tem a virtude de estabelecer um debate entre diferentes autores, aqui pessoalmente, mas acho que aqui textualmente é ainda mais rico, que é um debate de vozes muito heterogêneas, né? Não é um debate de concordâncias. É um debate de pontos de vista muito diferentes, nesse sentido, muitos pontos de vista de mesmo tirar, digamos, como lugar comum, mas principalmente lugar de conforto. Então, acho que essa é uma outra virtude do livro. O Wisnik, né, o Guilherme chamou que esse não é um livro chapa branca, né? Isso ficou, sei lá, não deveria já ser, mas enfim, isso ficou na minha cabeça, né? Não sei se chapa branca é o melhor termo para isso, mas de certa maneira a heterogeneidade dos pontos de vista é uma das virtudes dessa publicação, né? O que me coube aqui foi escrever um texto que, assim, eu circunscrevo um texto mesmo, digamos, de crítica de arquitetura, né? Estou bem apontando sobre um aspecto arquitetônico. Nisso, no aspecto arquitetônico, faço essa brincadeira pela 50ª vez, mas é importante, não é sempre, né? Eu já trabalhei com diferentes editores e editoras na minha vida. Não é sempre que tem editores, organizadores, né, que permitem o uso da palavra fedelho, pirralho
ou tacar areia no amiguinho no meu texto, né? Então eu acho que é um texto, de certa maneira, o texto ao longo desse período, né, de anos aqui a gente discutindo o texto acabou melhorando e eu tento também, digamos, e Isabel certamente me permite muito isso, né? Fugir das palavras e do vocabulário estritamente arquitetônico, fechado, acadêmico, um pouco hermético, que muitas vezes a nossa profissão recai, né? Então, nesse sentido, também é uma virtude. Vindo muito mais da editoria do que da minha parte. A Fábula das Duas Escalas, né, que é o meu texto, é um texto que ele nasce, de certa maneira, né, ele acaba uma instigação para desenvolver uma hipótese que eu já trazia aqui há muitos anos, né, e curiosamente a cada público que vê eu vejo uma pessoa diferente que é o nascedor dessa hipótese, né, que é uma hipótese que eu trago ainda na minha apresentação, no meu trabalho final de graduação, que era sobre o MASP, e aqui tem o meu orientador, João Marçal Camita, que foi meu orientador há já muito tempo atrás, na PUC do Rio de Janeiro, que é uma questão que, primeiro, ela nasce de uma compreensão do vão livre do MASP, que, no fundo, eu vou apresentar aqui oralmente, rapidamente para vocês, no sentido contrário da escrita do texto, do argumento, né? No vão livre do MASP, começa isso, né, quando John Cage, Lina adorava contar uma história de quando John Cage foi para São Paulo e ele sentiu uma espécie de síndrome de Stendhal quando viu o vão livre do MASP e disse assim, essa é a arquitetura da liberdade, né? Bom, afirmou isso e Lina adorava contar essa história, tem pelo menos 4 registros depois que aconteceu dela contando essa história, né? O que é essa arquitetura da liberdade, né? A arquitetura da liberdade, em alguma medida, né, é uma característica que a gente vê no vão livre do MASP, mas a gente vê em outros projetos dela, como no interior dos galpões do Sesc Pompeia, ou mesmo na pinacoteca do MASP, e aí é uma característica arquitetônica, que é desenvolver um lugar ao qual você não tem, digamos, dispositivos arquitetônicos, ou elementos arquitetônicos que definem precisamente como devemos usar aquele lugar, né? É um lugar, de certa maneira, que deixa aberto, né, para usos que não são usos pré-determinados pelo autor, pelo arquiteto, enfim, ou pela instituição. Isso fica muito claro no vão livre do MASP por algumas questões também de uso posterior, mas tem um desenho da Lina aqui, que agora eu devia ter trazido, deixa eu ver se eu acho. Vocês já devem ter visto, né? Está aqui na página, para quem está com o livro na mão, está na página 329 para vocês, né? Em 68, meados de 68, alguns meses antes da inauguração do MASP, né? Na inauguração oficial do MASP, não a inauguração para o público, mas a inauguração para inglês ver, leia-se a Rainha Elizabeth, foi ver, depois fechou no dia seguinte que ela viu, e soma-se um mês antes do AI-5 também, né? E nesse desenho, a Lina começa a imaginar ocupações possíveis para o vão livre do MASP. E que tipo de ocupação é essa? É uma ocupação, digamos, repleta de brinquedos. Brinquedos que não têm, aqui nesse desenho, um caráter, uma característica, uma forma que é uma forma, digamos, exequível. Não, são brinquedos um pouco imaginários, né? Tem um carrossel com bichos gigantescos da fauna brasileira, né? Tem um escorregador aqui feito de um material meio mole, né? Um globo esférico, um tanto ilusório. Então ela começa ali a povoar aquele espaço de diversos brinquedos com várias crianças e pessoas, digamos, reagindo, interagindo com aqueles objetos, né? Então é nessa interação de um pequeno objeto, ou seja, da pequena escala, que se insere numa grande escala que não tem determinação precisa, né? Então é uma grande escala aberta ao acaso e uma pequena escala que é ocupada por uma miríade de coisas, né, para o usufruto das pessoas. O convite para vir analisar o Aldo acaba sendo uma oportunidade muito feliz, né? Ele acaba quase me ajudando a corroborar minha hipótese, no sentido de o projeto dos playgrounds que ele desenvolve no pós-Segunda Guerra Mundial, o que basicamente ele é? Ele é um programa público, né, de caráter sistemático, de ocupação de terrenos baldios em Amsterdã, com uma série de novo, objetos, nesse caso, brinquedos, né,
desenvolvidos em catálogo, e esses brinquedos eles iam sendo ocupando, digamos, esses terrenos baldios, num caráter um pouco compositivo, né? E quando a gente, enfim, vê, se a gente pensasse pura e simplesmente, sem fazer aquela imagem, né? Se a gente chamasse um fotógrafo de arquitetura, se a gente chamasse o Nelson Con, né? O Leonardo Finotti, o fotógrafo de arquitetura que vocês quiserem, para tirar uma foto daquilo ali sem pessoas, sem ninguém, aquela arquitetura não existe ainda. Aquela edificação, aquela construção não é nada, né? Agora, como essas fotos, no fundo, elas são muito convincentes, né? A partir do momento que aquele espaço ele é invadido por crianças que interagem e vão brincar e vão ficar pulando de um lado para o outro, vão ficar em cima do pega-pega e, enfim, e aí por diante, aí sim aquilo ali vira arquitetura, né? Então, eles, né, Aldo Van Eyck e Lina Bobardi, têm uma noção de arquitetura que é uma noção de arquitetura com um nível de abertura, né, para além da autoria original, né? Trago isso, né, tem uma frase da Lina Bobardi que aqui está no início do meu texto, eu pego e leio aqui para vocês, que no fundo, assim, foi a Lina que disse, mas se encaixaria como uma luva perfeitamente para os playgrounds. Segundo a Lina, abre aspas, até que o homem não entre no edifício, não suba os degraus, não possua espaço numa aventura humana, a arquitetura que se desenvolve no tempo, a arquitetura não existe. É frio esquema não humanizado. Ou seja, né, eles têm uma noção de arquitetura que é uma noção de arquitetura que não se encerra no momento do projeto em si, ou não se encerra no momento da constituição da forma arquitetural em si, mas é uma arquitetura aberta ao outro, né? E aqui a palavra-chave que todas as conversas acabam repetindo é a noção de alteridade, né? A noção da abertura para além da autoria desse projeto. E é isso aqui que eu, de certa maneira, convido vocês também à leitura. Obrigado. Obrigado, Francesco. Bom, queria agradecer a todos vocês aqui e, na verdade, não sei se à nossa frente aqui vocês têm alguma dúvida, algum comentário, algo que gostariam de falar, algo que gostariam de perguntar aos nossos autores, aproveitando que estão aqui conosco nesse momento. Aquele silêncio clássico. Eu faço uma pergunta. Obrigado. Eu queria saber, eu não li o livro, eu não conheço muito de Lina, e de Aldo conheço muito pouco, eu tive um pouco de relação com a Holanda. Mas Lina e Aldo trocaram correspondências, houve alguma relação entre eles, alguma troca de projetos? Não, nunca tiveram juntos, só em óperas. Era só isso. Por favor, pergunta alguma coisa, faça vergonha. Outros lugares perguntaram mais. You know, the problem is that Aldo didn't wrote, as I told you, when he visited her for the first time. He was not somebody who then, after coming back, said, "Oh, it was so nice to see you." Write her a letter about that he was received by her, because he had other things in his head. There is no correspondence about between them at all. And at a certain moment, when Aldo resaw the exhibition, Lina was already there. So perhaps the correspondence, it's better to think perhaps is there a correspondence between, let's say, the keeper of Lina's memories and work, this Marcelo, as the replaces from Lina, who was her assistant, was her most important assistant and would make the exhibition. But I don't think there is any conflict. A gente nunca encontrou, assim, as pouquíssimas pistas que a gente tem de eventual, seja interesse ou
conhecimento do que um e o outro estavam fazendo, não mostram nenhuma relação direta entre eles. Eles não se encontraram, não trocaram ideias, não trocaram correspondências. Parece que tem umas revistas, não sei se o Francisco consegue nos dizer, que tinha projetos do Aldo, e aí tinham anotações dela nas revistas europeias. Enfim, tem, assim, quase fofoca, quase nada real, assim, não tem nenhuma... Diga, Francisco. Não, na verdade, o que tem, assim, de mais próximo, quando a Bel está falando das revistas, no projeto do Sesc Pompeia, né, nas oficinas do Sesc Pompeia, aquelas oficinas ao qual tem as divisões de bloco de concreto com argamassa vazando para os lados, né, é uma referência, claramente se vê uma proximidade com o Sonsbeck Pavilion, né, do Aldo Van Eyck, e o Marcelo Ferraz, né, que o Max está aqui falando. O Marcelo, ele sempre recorda, né, que, não, a Lina estava com umas revistas aqui do Aldo Van Eyck e durante, né, digamos, o desenvolvimento do desenho, ela estava olhando para essa revista. Então, no fundo, é isso que a gente tem de informação. De fato, eu também nunca encontrei uma carta, nada, e mesmo desse encontro de 68 e 69, ele tem um grau mítico também, né? A gente sabe que ele foi, mas a gente não tem muitas mais informações desse. A gente sabe que ele foi e as coisas que ele disse entre 94 e 96 sobre essa ida. Mas também mesmo ele podia estar dizendo coisas que não eram exatamente o que tinham acontecido. Alguém tem alguma outra pergunta? Oi, só uma pequena dúvida que para mim foi uma surpresa, né? Porque além do projeto do MASP, propriamente dito, eu nunca imaginava que os cavalhetes onde estão as obras fossem criação da Lina. Essa é a minha dúvida. Isso também foi concepção dela? A forma de expor as obras? Sim, esse projeto expográfico é da Lina, ficou no MASP durante quantos anos, foi retirado durante um período e há poucos anos atrás foi retomado pelo Adriano Pedrosa e reestudado, inclusive, porque o material usado para esses cavaletes teve que ser repensado um pouco por causa da trepidação da Paulista, enfim, foi revisto. O projeto é exatamente o mesmo, depois de alguns anos fora, assim, voltou, é onde está, tem um dos andares do MASP que tem todo o projeto expositivo da Lina. Assim. Maravilha, muito obrigado. Boa noite. Queria parabenizar então os organizadores e autores. Estou muito ansioso para ler o livro, né? E ouvindo as falas, me surgiu acho que é uma curiosidade. Eu queria saber se o livro, como eu não li, não sei se faz esse tipo de relação, tá? Eu acho que um pouco o Francisco estava falando um pouco dessa ideia de uma arquitetura que não segue rigidamente o programa, não tem uma determinação assim tão estrita, e que os espaços então poderiam ser ocupados ou desocupados ou reocupados de algum modo. Eu me lembrei, né, desse aspecto do lúdico nos dois autores, e dessa crítica que a inclusão do lúdico naquele momento significava para, né, as ideias mais ortodoxas do movimento moderno, né, sobretudo em relação às ideias para urbanismo, etc. e tal. Se soltar um pouco dessa rigidez do funcionalismo, etc. Mas aí eu me lembrei de um terceiro personagem, né, e aí queria saber, né, se esse terceiro personagem, né, de algum modo entrou nesse diálogo aí, que inclusive me parece que escreveu um texto junto com Aldo Van Eyck, que é o Constant, né, sobre a questão acho que o manifesto, tá? Que também revela um pouco esse trânsito do Van Eyck pelo meio. Oi? Não, só tá? Então, essa ideia dessa circulação, mas o Constant também, que não se colocava nem como arquiteto, nem como urbanista, muito pelo contrário, não poderia se colocar desse jeito mesmo, né? Mas ele também tinha essa ideia, né? Eu acho que ele tem uns desenhos, que a gente nem pode falar de projeto, né? Mas ele tem algumas proposições também, que ele faz uma crítica dura ao urbanismo, né?
modernista, mas me surgiu essa curiosidade desse diálogo também com o Constant, que é um personagem, pelo menos aqui no Brasil, pouco lembrado, pouco valorizado. There is, as Jorn told, that the first exhibition Aldo was organizing was with a group of architects artists who came to order themselves in a group called Cobra, and they were then asked to bring their work, and then Aldo then decided how to present it. So and then this tutorial that is another work. Sometimes eye on the walls, some were just button work, so that it became an artwork in itself. So Constant was one of them, but then still with his paintings. And you have to know these people were all, they were adolescents during the war. So these paintings are a sort of process of freeing themselves from also what happened during the war. So that's very interesting to remember them. The only person who then came later to see Aldo was Constant. So Constant came to Aldo because he knew that Aldo had been very much in contact with Carola Guillaume Welter, the famous art historian in Zurich, who was the promoter from, let's say, the art of the 30s mostly. And he wanted to know whether he wanted to see one painting, and it was a painting by Miro, which was in the property of Aldo. And so I think that started to be the beginning of that he had this idea that he wanted to not to paint but to construct. But it doesn't mean building or so, but the idea that you construct the world, it's an old idea from the Russian constructivists. They moved from painting to construction of objects. That was, I think, this was the result of their meeting. And then, of course, he started to do these beautiful objects of thin metal. But you should know that they are based on the wheel of a bicycle. And the bicycle is a very important element also in his paintings. He destroyed bicycles during the war. You see these paintings, you see all these ladders and bicycles as symbols from destruction. But they are also symbols of life because they move the thing. So he's used the bicycle, the technology of the bicycle to construct the spatial construction. And then if you follow that, then you see that they, from, let's say, just open structures, they became at a certain moment, because he managed so they became at a certain moment, they became architecture because he put the center out of each other, so there was a sort of inner space, and then he turned them around and they became planets. And then there are the famous planets because people were free in the future to not to work anyway, and so they could flow around in the world. But maybe before Alejandro takes over, because he knows more about this, the very start of the New Babylon project of Constant, the very first one is just a playground of Van Eyck. It's really amazing. It's so beautiful. It's very awesome. Now, I also want to say something about this freedom, also that Francesco spoke about, because sometimes when looking at this book, it's more important to look at the differences more than the similarities. So, for instance, in Van Eyck's work, there's never a space like the free span of the mask. In Van Eyck's work, there's no
empty spaces. The spaces always have things that are fixed, and this means that these places can be used not for everything, only for a certain range of things. So there's not this idea of flexibility in Van Eyck's work. It doesn't exist. He said at some point later in his life that what was needed was a better functionalism, he said, rather than neglecting functionalism altogether. And I think this is, for instance, the orphanage, which is the famous building. It can only be an orphanage. If it's a different thing, it doesn't really work. And this is what he also defended. So I think it's important to, when speaking of freedom, it's a different kind of freedom within a range of possibilities. It's not everything that you can do in these spaces. And maybe that's different from Lina's work somehow. Perhaps there's one little note to say that Aldo never designs furniture. While Lina is a furniture designer. So that is the only space she organized to be appropriated by somebody. And so, and furniture can just be placed free around in any place that are outside of inside. Um acha que sim, o outro acha que não. O que a gente faz agora? It is a beautiful table. The octagon table. É e não é verdade. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de saber? Bom, eu convido vocês a conhecer o livro, a encontrar nesses ensaios tão diversos pistas sobre Aldo, sobre Lina, sobre uma possível conexão de Aldo com Lina. Mas eu acho que o mais interessante, o mais instigante desse livro é justamente poder pensar sobre todos esses aspectos em relação a dois grandes personagens que foram mais do que apenas arquitetos que projetaram, enfim, realizaram grandes projetos, são pensadores da arquitetura, pensadores da sociedade, pensadores da cultura, e acho que o mais interessante são esses muitos caminhos e essas muitas pistas que o livro aponta. Então, convido vocês a conhecer o projeto Lina por Aldo. Obrigada.